saber como é que está a sua igreja, como é que está a sua comunhão com Deus. Muitas vezes, estar numa reunião de culto acaba se tornando algo rotineiro. A palavra de Deus, ela fala o quão é importante nós estarmos congregando. Nós sabemos que hoje nós congregamos pessoalmente e virtualmente também. Mas e se um dia nós estivermos nos deparando com uma situação onde nós estivermos impedidos? Como está a tua comunhão com Deus? Como está o teu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Será que nesse momento de pandemia, onde os nossos horários foram meio bagunçados, a nossa vida meio que virou de pernas para o ar, mas como está a tua casa, o templo do Espírito Santo de Deus? Você tem sentido Ele aí dentro de você? Você tem conversado com Ele nos seus dias? Você tem apresentado a Ele os teus medos, os teus sonhos? Nós somos seres humanos e é comum que nós, mediante algumas situações, estejamos temerosos, aflitos. Mas a palavra do Senhor fala: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. Então reflita. Céus e terras poderão passar, mas a palavra de Deus não passa. Nós estamos enfrentando esse momento difícil. Nós cremos sim que isso vai ter um fim. Não sabemos quando, daqui uma semana, um mês, um ano, até o final desse ano, o ano que vem. Mas uma coisa é certa: hoje nós viemos aqui para relembrar o ato que Jesus Cristo fez por mim e por você naquela cruz. É importante que estejamos antenados com o que está acontecendo no país, no mundo. Mas o mais importante é que a presença do Espírito Santo esteja guardada dentro de nós. O importante é lembrarmos que Jesus Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está aqui nesta noite. E aonde quer que você esteja, Ele está com você. Nós estamos passando um momento difícil, lutando contra um inimigo invisível. É um vírus. Nós não conseguimos saber onde ele está, se ele está voando por aqui, ali, em casa. Mas Jesus Cristo tem o poder e o controle nas mãos dele. Então lembre-se disso. Preserve a comunhão com Cristo. Não deixe que esse momento difícil que nós estamos passando te afaste da presença de Deus. Se aproxime. Muitas pessoas estão impedidas de trabalhar, estão fazendo home office. Antigamente talvez você até reclamava, né? Pensava: mas é uma correria tão grande. Hoje a correria já não está tão grande talvez quanto antes. E o que você tem feito com o seu tempo? Você tem parado 24 horas para ver notícias? Ou você tem procurado se alimentar da palavra de Deus? Procurado passar mais tempo preocupado em ouvir a voz do Espírito Santo, em sentir a presença dele? Pense nisso nessa noite. Mantenha a sua comunhão com Cristo. Seja como aquelas noivas prudentes que mantiverão os seus azeites nas botijas, porque o noivo vem. O noivo vem. Aleluia, Jesus. Ah, que saudade, que
mão sustenta o céu e sustenta o meu e o teu viver. E o amor dele nos guiará até o fim. Nós não sabemos o dia de amanhã, ele pertence a Deus. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que nos sustenta, que nos ama e que nos guiará até o fim. Aleluia, Jesus. Este louvor ele diz que Deus é Deus, não importa o que ele faz, haja o que houver, sempre será Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nesses dias difíceis, nós vemos, infelizmente, amigos perdendo seus familiares. Muitas vezes nós perdemos amigos também. Muitas vezes professam a mesma fé, são cristãos, e às vezes as pessoas até gostam de zombar e perguntam, eu já vi isso bastante em rede social, mas morreu de Covid? Mas Jesus não cura? Mas cadê o Jesus? Ele está lá de cima cuidando de mim, de você. Nós não entendemos. É difícil aceitar. Quando Jesus decide tomar uma atitude que talvez vai contra o que nós estamos achando que aconteça. Mas tenha essa certeza, irmão. Haja o que houver, Deus sempre será Deus. Nós devemos sim tomar os cuidados necessários, mas Ele cuida de nós. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Jesus está com você. Não tem por que se desesperar, não tem por que temer, porque o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, Ele é com você. Ele te ama e Ele está contigo até a consumação dos séculos. Talvez essa crise tenha te desequilibrado sentimentalmente, financeiramente. Mas saiba que Jesus Cristo te conhece. Ele sabe de cada um dos teus passos. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe dos teus medos. E Ele quer te lembrar nessa noite que Ele morreu, ressuscitou e um dia Ele vem te buscar. E enquanto isso não acontecer, onde você estiver, Ele estará contigo. Ele estará contigo. Então eu quero que você cante comigo com todo o teu coração, que a tua fé não está firmada naquilo que Ele pode fazer, mas que nós aprendemos dia a dia a adorar ao Senhor pelo que Ele é. E não importa qual seja a vontade dEle, nós confiamos e acreditamos que Ele sabe o que faz. Amém? Minha fé não está firmada. Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Tudo bem? Graça e paz para você que está aí na sua casa assistindo. Desde manhã nós estamos enfrentando um problema sério com essa internet, inconsistente, caindo toda hora. Mas tenham paciência.
Vamos ver se a gente consegue transmitir até o final da mensagem, porque está bem inconsistente mesmo. Pedir a sua paciência, a sua compreensão, você que está assistindo. Se porventura você não conseguir assistir por causa da inconsistência, amanhã certamente já deve estar no ar a mensagem, não é, Bera? Amanhã já deve estar a mensagem de manhã e da noite, que foi aí salva pela câmera, porque ao vivo hoje está uma negação essa internet. Não sabemos o que acontece. Na casa de vocês está normal a internet, quem mora por aqui? Ou está caindo toda hora? Então é geral, problema da região. Quem mora aqui está enfrentando esse problema. Parece que chove, a internet fica com frio, não sei o que acontece. Ela congela, a imagem fica congelando tudo. Então, tenham paciência, queridos, e se não conseguir assistir, fica na imagem que ficar gravada, na filmagem gravada que vai para o ar amanhã, amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos do 1 até o 16. O tema da mensagem desta noite é: não venda, não troque a sua herança. Amém? Não se desfaça da sua herança. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 21, versículos 1 até o versículo 16. O texto que ora vai estar sendo projetado aí. Ele nos diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum, ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei.
levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num lugar destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levante-se, tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Oremos ao Senhor nesse momento. Vamos apresentar nossas vidas, nossas famílias, ministério, igreja. Vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelas nações, pela nação de Israel, pedindo a Deus a bênção da paz, da proteção, pedindo a Deus que traga solução para esse momento que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento nós oramos. Colocamos no Teu altar as nossas vidas, entregamos a Ti as nossas vidas, pedindo a Tua proteção, pedindo a Tua paz, pedindo a Tua direção, pedindo que Tu seja sobre cada lar, sobre cada família. Coloca os Teus anjos para guardar cada família, guarda, livra de todo mal, aumenta a imunidade de cada um, Senhor, aumenta a resistência física, Pai, dá uma proteção toda especial, Pai, com relação a esses perigos ocultos que nós estamos vivenciando. Guarda cada casa, cada lar, abençoa nossa cidade, nosso estado, nosso país, dá direção aos governantes, às autoridades. Senhor, dá graça ao nosso presidente, ajuda ele nesse momento difícil, dá perseverança, sabedoria, dá que ele sempre venha optar pelo lado da retidão, pelo lado certo, Pai. Ajuda ele, dá a Tua direção, que essa nação possa ter uma direção Tua, Pai. Nós precisamos da Tua direção, precisamos da Tua graça. Senhor, olha para todas as nações da terra, esteja, Pai, com cada um daqueles que temem o Teu nome, que Te buscam, esteja atendendo a cada uma das orações que são feitas nesse momento, pelas famílias que estão enlutadas, pelas famílias que estão lutando contra esta doença, pelas famílias que estão sofrendo as ações do desemprego, da economia. Esteja, Senhor, indo de encontro a todo aquele que clama a Ti nesse momento. Olha para essa vida que está em casa agora, Senhor, acompanhando essa programação, assistindo, Pai. Eu peço que Tu esteja indo de encontro a esse pedido que essa pessoa está fazendo. Ela está preocupada agora, Senhor, com a sua saúde, Pai. Ela tem sentido alguns sintomas, mas em nome de Jesus eu repreendo, Pai, tudo isso que essa pessoa está sentindo, essa preocupação que vem ao coração dela, Pai, que ela possa ser restaurada agora neste momento, curada contra todo o mal. Senhor, nós acreditamos, nós cremos que Tu ainda és o mesmo, aquele que curava no passado ainda cura hoje, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, Pai. Nós cremos nisso, Pai. Nós queremos estar com a nossa fé firmada em Ti, firmada na Tua palavra, Pai. Nós não queremos estar temendo, nós não queremos estar duvidando, Pai, mas nós queremos estar acreditando que Tu podes fazer e realizar qualquer coisa. Tu podes fazer e realizar qualquer milagre, porque o Teu poder nunca mudou, nunca mudará. Senhor, olha para a nação de Israel. Senhor, olha para aqueles que não Te conhecem, dá o conhecimento de Ti, Pai. Oh, Senhor, abençoa aqueles cientistas, os cientistas do mundo todo, que estão tentando descobrir uma solução, estão tentando, Pai, encontrar uma saída. Dá sabedoria a
tua sabedoria, Pai. Nós sabemos que é Tu quem dá sabedoria, nós sabemos que é Tu quem dirige. Então, Senhor, nós sabemos que também Tu estás no controle de todo esse universo, Pai. Assim como Tu permitiu este mal, Tu pode também dar uma palavra de ordem, somente uma palavra Tua, e todo esse mal ser dissipado. É isso que nós oramos, Pai, e pedimos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste episódio, já um tanto conhecido por todos nós vemos aqui um clássico caso de uma cobiça. O que vem a ser a cobiça? Será que cobiça é todo e qualquer desejo? Será que eu desejar ter um belo carro, um bom carro, isso é uma cobiça? Será que se eu desejar ter uma boa casa, morar bem, isso é uma cobiça? Será que eu desejar ter uma boa posição no meu emprego, no meu trabalho, isso é uma cobiça? Não. Cobiça não é qualquer desejo. Cobiça, se você for olhar no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar lá que cobiça é um mau desejo. É um desejo de possuir aquilo que é de outrem. É um desejo de possuir algo que não é teu, algo que você não tem direito, correto? Então, nada errado você querer um bom carro, uma boa casa, uma boa posição no seu emprego, desde que esse bom carro não seja o carro da outra pessoa, essa boa casa não seja a casa de outra pessoa. Você pode inclusive desejar ter um bom casamento, um bom marido, uma boa esposa, desde que o seu desejo para esse bom marido e essa boa esposa não seja o marido da outra ou a esposa do outro, entendeu? Cobiça é todo mau desejo, é todo desejo ilegítimo, é todo desejo impróprio. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos um caso bem típico disso. Inclusive, queridos, a cobiça, para quem não sabe, se inclui entre um dos 10 mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo 20, nós temos no último dos mandamentos, aliás, você lembra quais são os 10 mandamentos? Vamos ler desde o começo para nós lembrarmos. Em Êxodo capítulo 20, versículo 1 em diante, diz que Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do descanso. A palavra sábado aqui quer dizer descanso. Lembra-te do dia... é bom abrir um parênteses e dizer que esse dia do descanso pode ser para você na segunda-feira, pode ser para você que trabalha no domingo, a segunda-feira, pode ser a terça-feira, a quarta, para quem trabalha de turnos, para quem trabalha dias alternados, pode ser a quinta, pode ser a sexta, pode cair no sábado mesmo, pode cair no domingo da nossa folhinha. Todos nós temos que ter um dia do descanso para guardar esse dia, para o nosso descanso, para adorarmos a Deus, buscarmos a Deus, termos mais tempo para Deus e também para a família. Então lembra-te do dia do descanso para santificá-lo. Eu fiz questão de abrir esse parênteses, porque muitos pegam o pé da letra, não entendem de interpretação bíblica, não conhecem o sentido original das palavras, aí diz: olha, os sabatistas estão certos, os adventistas estão certos, porque o dia certo para se guardar não é o domingo da folhinha, mas é o sábado. Então, para que não haja essa confusão, essa palavra sábado deve ser interpretada com
descanso. Então lembra-te do dia do descanso para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, é o descanso dedicado ao Senhor o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não, olha aqui o último dos mandamentos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Muito bem, então vocês estão vendo aqui que a cobiça está enquadrada entre um dos 10 mandamentos, para sermos mais exatos, o 10º mandamento. E Nabote, aliás, Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, cometeram esse pecado contra o pobre do Nabote. E vocês sabiam que, segundo a Bíblia, a cobiça é a avó da morte. Avó da morte? A morte tem avó? Sim. Em Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14, olha aí o que diz, Tiago 1, 13 a 14. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, quando a pessoa é tentada, ela não está sendo tentada por Deus, mas ela está sendo tentada pelos seus maus desejos, pela sua cobiça. Quando esse desejo é concebido, dá-se a luz ao pecado. Todo pecado nasce de um mau desejo, de uma cobiça. E esse pecado, então, sendo gerado, ele, após ter sido consumado, gera o quê? A morte. Então todo pecado gera morte. Pecado é o pai da morte. E a mãe do pecado é a cobiça. Então a cobiça é a avó da morte. Por isso que nós dizemos assim. Veja no caso aqui do rei Acabe. Vamos lembrar quem era o rei Acabe? Era o rei de Israel. Ele tinha tudo para ter um reinado bem sucedido. Mas dizem que por trás de todo homem bem sucedido existe uma boa esposa, não é assim que costuma se dizer? Será que o contrário também é verdadeiro? Será que atrás de todo homem mal sucedido está uma boa esposa? Nem sempre, né? Não vamos também dizer que essa é a regra, existem as exceções também. Mas no caso aqui de Acabe, isso funcionou direitinho, porque ele tinha tudo para ser um rei bem sucedido. Só que por ter se casado com uma mulher má, chamada Jezabel, e a gente sabe que quando se fala Jezabel, a gente pensa em tudo quanto é coisa ruim. Pense numa mulher totalmente endiabrada, endemoniada. Acho que nem ela nem era possuída pelo diabo. Acho que ela possuía o diabo. Ela era tão ruim, mas tão ruim, que essa mulher
Jezabel, ela fez com que Acabe fosse um rei mau também. Tão mau, a ponto de tramarem e realizarem a morte de um homem inocente. Tudo porque Acabe, o rei, desejou a vinha, a plantação de uva que este homem Nabote tinha, e que ficava bem do lado do palácio. Nabote, ele teve o desejo de plantar uma horta, plantar hortaliças, e ele olha para a casa do lado, vê aquele terreno enorme, vê aquela vinha plantada e pensa: esse terreno que tem essa vinha aí daria um ótimo local para minha horta. Vou propor ao seu dono que me venda, ou que troque por uma outra propriedade que eu tenha. Vou pagar tudo aquilo que ele quiser, preço que ele propor eu vou pagar. Mas Nabote recusou-se veementemente a desfazer-se daquela propriedade, daquela vinha, daquela plantação de uvas, porque era uma herança dos seus pais. Nós sabemos que muitas pessoas têm alguma herança que lembra os seus pais, uma casa, uma propriedade, que não se desfazem dessa casa, dessa propriedade por nada, não é verdade? Esse era o caso de Nabote. Ele não queria se desfazer daquela propriedade, por mais que o rei Acabe lhe oferecesse todo o dinheiro, oferecesse outras boas propriedades em troca daquela. Nabote disse: não, eu não me desfaço da minha herança. Pois bem, Acabe vai para casa e fica triste, preocupado, pensativo. Ele vê um prato de comida na mesa, não quer comer. Ele vai se deitar, o sono não vem. Vira-se para a parede, vira de um lado para o outro. A sua esposa Jezabel percebe e pergunta: por que o rei está assim? Por que o rei não come? Por que o rei não dorme? Aí ele se abre e fala: é porque eu quero esse terreno que tem ao lado do nosso palácio. Quero construir nele uma horta. Lá existe uma vinha, que é de um tal de Nabote, e ele não vende por nada. A sua esposa então, maligna, terrível, diabólica, como ela diz: deixa comigo. E quando Jezabel se prontifica a resolver alguma coisa, já sabe. Jezabel então montou o seguinte estratagema: deixa comigo, vou arrumar alguns homens maus, alguns homens vadios, vou colocar esses homens diante de Nabote, vou fazer com que eles deem falso testemunho contra Nabote, dizendo que ele amaldiçoou tanto o rei como a Deus, e aí ele é condenado e apedrejado. Ele morre, e assim nós vamos e tomamos posse da propriedade dele, da vinha dele. Dito e feito, assim fizeram, e o pobre do Nabote morreu. Então a vinha que era dele passou a ser propriedade do rei, para construir, para plantar a sua horta. Ou seja, por causa da cobiça, gerou-se o pecado do falso testemunho, que também faz parte de um dos 10 mandamentos. Olha só como é as coisas. Um pecado gera outro, como a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. Por causa da cobiça que havia no coração de Acabe, essa cobiça fez com que eles gerassem um pecado do falso testemunho, e esse pecado do falso testemunho gerou outro pecado, que foi o apedrejamento de um homem inocente. Isso, com certeza, não agradou nada aos olhos de Deus. Nabote morreu, mas ele não entregou a sua herança, ele não se desfez da sua herança, ele permaneceu firme até o fim, até a morte.
E fica aí outra lição para nós. Deixando agora a primeira parte da mensagem, que fala sobre a cobiça, vamos passar para a segunda parte. Essa segunda parte, queridos, fala sobre a nossa herança. Hoje nós temos aí a ceia do Senhor, em que nós lembramos o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Através da morte de Cristo na cruz por nós, tudo o que Ele conquistou através da sua morte é herança nossa. É herança nossa, é direito nosso. O que Cristo conquistou na cruz para nós, através da sua morte? Em primeiro lugar, perdão dos nossos pecados. Todos os pecados que nós já cometemos até hoje, todos os pecados que nós temos praticado, todos os pecados que ainda vamos praticar, nós temos um perdão através da morte de Cristo na cruz. Então, a morte de Cristo na cruz trouxe perdão para os nossos pecados, porque Ele foi crucificado como uma ovelha sacrificada no nosso lugar, como um bode expiatório que levou toda a nossa culpa. Então, nós temos o perdão dos nossos pecados, primeiro benefício. Segundo benefício, a salvação, e tudo que acompanha a salvação, a vida eterna, a redenção. Ele nos comprou, que nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. A nossa justificação, Ele nos tornou justos. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados, pagou todos os nossos pecados, nos deu direito à vida eterna, a paz com Deus. Ele refez a nossa paz com Deus. Então, tudo isso Cristo Jesus conquistou na cruz por nós. Então nós passamos a ter direito a tudo isso como uma herança, porque a partir de então, a partir do momento que nós aceitamos esse perdão oferecido por Cristo na cruz, passamos a ser filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então olha só quantos benefícios, privilégios nós temos através da morte de Cristo. Hoje somos filhos de Deus, chamados filhos de Deus. Temos direito a uma herança. Só que existe um inimigo das nossas almas, que ele faz de tudo para roubar a nossa herança, para se apropriar da nossa herança, porque ele também gozava de todos os privilégios nos céus, mas ele perdeu tudo por causa da sua rebeldia, por causa da sua cobiça, por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. Hoje ele é um derrotado, vencido, condenado ao fogo eterno. Mas ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para nós, ele vê que nós somos filhos de Deus, ele vê que nós temos todos esses privilégios, ele vê que nós temos toda essa herança. Ele põe o olho, fala: eu vou destruir a herança dele, eu vou tomar a herança daquela, eu vou me apropriar daquilo que ele tem. Olha que belo dom que é que ele tem, olha que belo dom que é que ela tem, olha só que privilégio, vou tomar. É por isso, queridos, que muitos não resistem e acabam cedendo, entregando aquilo que Deus lhe deu de mão beijada para Satanás. Às vezes a pessoa tem um belo talento musical, um belo dom para cantar, louvar. O inimigo vem e fala: olha, não quer vender isso para mim? Eu te dou fama, riqueza lá no mundo, te dou popularidade, sucesso, você vai ser reconhecido. Mas ele requer que nós entreguemos aquilo que nós recebemos de Deus para ele. Lembram-se de Elvis Presley? Nascido num lar cristão, cantava na igreja quando pequeno, mas um certo tempo, quando ele tinha uma certa idade, na sua juventude, ele não resistiu às propostas de Satanás, vendeu a sua herança, morreu com a boca numa latrina, na privada. Olha só o que o inimigo faz com a pessoa.
cedo, precoce, sua vida foi ceifada, morreu na pior. Porque o inimigo, João 10,10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir, não fazer outra coisa. E aí então, queridos, ele só tem o prazer de tomar aquilo que é teu para destruir. Olha só, Nabote tinha uma bela propriedade grande, uma vinha, plantação de uvas. Vinha não é uma coisa pequena, mas o rei Acabe queria aquela propriedade para transformar numa horta. O que é uma horta? Uma coisa pequena. O que vai numa horta? Estrume, usado como fertilizante. Queria destruir a vinha, a bela plantação de uvas de Nabote, destruir tudo, jogar estrume, esterco, para fazer uma plantação de hortaliças, coisa pequena, só para destruir aquilo que era tão belo. Uvas, vinho, na Bíblia é o símbolo da alegria. Aquilo que proporcionava alegria não era o prazer para Acabe. Ele queria destruir. Assim é Satanás. Aquilo que proporciona alegria na tua vida, prazer, felicidade, ele quer destruir. Ele quer destruir a tua pureza. Por isso que ele ataca muitos jovens. Ele faz com que os jovens venham perder a sua pureza, que é uma herança que Deus deu. Ele faz com que as pessoas venham perder sua santidade, que é uma herança recebida por Deus. Ele quer sujar a tua vida, ele quer manchar a tua reputação, ele quer destruir o teu caráter, ele quer alterar a sua personalidade, ele quer manchar a sua história. Não permita, resista até o fim, persista, vá em frente, não entregue a sua vinha por nada, não entregue a sua herança, porque foi Deus que te deu. Olha, no livro de Hebreus nós temos uma advertência muito séria que vale a pena nós olharmos lá. Olha só o que diz o livro de Hebreus, no capítulo 12, vamos ler do versículo 4 em diante. Hebreus 12:4. Hebreus 12:4. Olha só o que diz o texto da Bíblia: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se
para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Vejam que o escritor da carta aos Hebreus, ele nos faz lembrar, ele nos remete para a história lá atrás, voltando aos filhos de Isaac. Quem eram os filhos de Isaac? Esaú e Jacó, dois gêmeos. Só que sempre quando há nascimento de crianças gêmeas, uma nasce primeiro, na verdade, uma tem que romper a saída do ventre primeiro, e esse foi Esaú, o filho mais velho, então, o primogênito. E todo primogênito, na tradição judaica, ele tem direito ao dobro da herança. A herança dobrada, a porção dobrada pertence ao filho primogênito, ao filho mais velho. Diferente da nossa legislação pátria, a legislação judaica tem esse artigo, desde os tempos bíblicos. Então, certa vez, Esaú chegou cansado da sua caçada, exausto, muita fome. Ele estava ali, olha, decaído, fraqueza. E seu irmão Jacó estava preparando um prato, um guisado, uma sopa, um caldo de lentilhas, bem cheiroso, bem apetitoso. Isso atrai o apetite de Esaú. Fala: meu irmão, dá-me um prato dessa comida que você está preparando aí. Jacó, esperto, disse: só te dou da minha comida com uma condição: se você me transferir o direito que você tem de primogenitura para mim. Esaú não acreditou, falou: você está brincando, né? Um direito de primogenitura, de herança dobrada e outros privilégios, só por um prato de comida? Ou você aceita ou você morre, aí desfalece. Você está desfalecendo de fraqueza, você pode até morrer. Esaú, não acreditando que seu irmão ia levar a sério aquilo lá, falou: tá bom, que me vale o direito de primogenitura se eu morrer? Nada vai me adiantar, daí-me esse prato de comida. E assim, Jacó passou a perna no irmão e adquiriu aquele direito de primogenitura, porque Esaú vendeu, trocou a sua herança por um simples prato. E depois, mesmo com lágrimas de arrependimento, ele não conseguiu ter de volta o privilégio perdido. Queridos, depois que nós cometemos um pecado, depois que nós caímos, não adianta chorar. Deus não se ilude com as nossas lágrimas. As nossas lágrimas não vão iludir Deus, porque o real, o verdadeiro, sincero arrependimento é nós abandonarmos a prática do pecado e nos voltarmos totalmente para Deus. Esaú, olha aqui, diz o texto aqui, versículo 17: como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Com lágrimas. Sabe aquela expressão lágrimas de crocodilo? Por que existe essa expressão? Diz que o crocodilo, quando vai devorar a sua presa, ele solta lágrimas nos olhos, mas não são lágrimas de dó da sua presa, é lágrimas de desejo, lágrimas de cobiça. Então criou-se a expressão lágrimas de crocodilo. E Esaú, mesmo depois que a ficha caiu,
Essa expressão, a ficha caiu, para nós de mais idade, né? Lembra quando você ia no telefone orelhão da esquina, colocava a ficha lá? Enquanto a ficha não caísse, sua ligação não completava. Quem é que é do tempo do orelhão, da ficha? Cuidado, então, você é do grupo de risco. Todos nós que somos desse tempo, né? Então, quando a ficha caiu para Esaú, ele pensou: meu Deus, o que eu fiz? Eu troquei a minha herança, meu direito de primogenitura, por um simples prato de lentilha. E chorou, mas aí já estava consumado, querido. Olha como o diabo é astuto. Ele vê que você tem uma cobiça no seu coração. Ele te instiga: vai, você pode ter, vai firme, meu, vai fundo, vai, deseja, obtenha, prazer, vai te fazer bem. Aí quando você mergulha de cabeça, você vê que você mergulhou numa piscina funda e sem água. O que aconteceu? Quebrou a cabeça. Aí você fala: meu Deus, e agora? Já era, quebrei a cabeça. Aí você chora, porque dói. Aí você quer voltar. O filme, rebobinar a fita. Quem é do tempo de rebobinar a fita? Cuidado, você também é do grupo de risco. Mas Deus guarda. Lembra quando você ia na locadora, alugava aquelas fitas de vídeo, você pagava uma diária para ficar o fim de semana, você alugava na sexta, para que aí você tinha direito de devolver na segunda 3 diárias por uma só. Aí você tinha que botar todas as fitas ali no tape deck, sei lá, nem lembro mais como chama, videocassete, para rebobinar, para devolver tudo rebobinadinho, porque se você devolvesse as 3 fitas rebobinadas, você tinha direito a um desconto na próxima locação, né? Eita! Sabe que às vezes eu tenho saudades desses tempos? Eu tenho. E as fitas cassete de ouvir áudio? Quem usava a caneta Bic para voltar a fita? Cuidado, hein? Grupo de risco. Se cuide. Mas voltando lá, queridos. Esaú quis herdar novamente a bênção, mas não tinha mais jeito. É assim quando nós pecamos, queridos. Brota aquela tristeza, aquele remorso. Muitas vezes é remorso, não é arrependimento. Porque muitas vezes, até depois de chorar com remorso, a pessoa volta a cair, volta a pecar. Então o arrependimento verdadeiro é quando a pessoa abandona, confessa, abandona o pecado e deixa, não volta mais a praticar. Então, queridos, a Bíblia deixa essa advertência para nós, que é para que nós cuidemos da nossa herança, cuidemos daquilo que Deus nos deu. Quantas pessoas nesses dias estão se desfazendo da sua herança, estão aproveitando o momento? Não tem igreja mesmo? Estou livre, vou dar uma voltinha, vou assistir o que eu quero, vou me alimentar do que eu quero, vou buscar meu prazer. E aí acaba entrando em canoas furadas, mergulhando em piscina sem água, e a dor vem depois. A dor vem, é triste, pois a pessoa cai no remorso, chora, mas Deus não se ilude com lágrimas. Ele quer ver transformação, mudança de atitude, mudança na nossa vida. Queridos, depois de consumado o pecado, não tem mais jeito, o pecado gera morte. Não deixe a cobiça entrar no seu coração. Não permita que Satanás roube a sua herança. Não entregue aquilo que Deus te deu de mão beijada para o inimigo destruir, jogar estrume, jogar esterco, sujeira. É isso que ele quer fazer. Cuide do que Deus te deu, cuide dos seus dons, dos seus talentos, do seu ministério.
Tão lindo, podemos servir a Deus com o coração puro, santos, separados para Deus. Sabe que o inimigo quer te destruir porque ele tem inveja de você, ele cobiça aquilo que você tem muita inveja, porque ele perdeu seus privilégios. Mas eu tenho certeza que aqui, e onde tiver alguém assistindo ou vai assistir depois, você está com o seu coração agora voltado para Deus, dizendo: Jesus, eu quero ter uma vida de santidade, eu quero ter uma vida que te agrade, porque eu sei que disso advém muitos privilégios, muitas alegrias para a minha vida. Olha, Nabote não queria entregar a sua herança, porque aquela herança trazia alegria para ele. Da plantação de uvas era produzido vinho, e vinho na Bíblia é símbolo da alegria. Não é esse vinho aí São Tomé, chapinha que você compra no mercado, não, isso aí é tristeza, é dor de cabeça, é ressaca, é cirrose hepática. O vinho que a Bíblia fala era outro vinho, viu? É o vinho de Israel, puro, fermentação totalmente natural, sem adição nenhuma de álcool. Não confunda as coisas. Esse vinho que a gente vê no mercado aí é suco de uva, com corante, com álcool, muita adição de álcool, dá dor de cabeça, altera um copo. O vinho de Israel não, você podia tomar uma garrafa de 600, 800 ml, se não ficava nem um pouquinho com dor de cabeça. Eu já tomei, não fica com dor de cabeça, não fica zonzo, traz alegria mesmo, traz alegria. Então, queridos, vinho, símbolo de alegria. Por isso que muitas pessoas têm essa dúvida: mas a Bíblia não proíbe beber, não proíbe. Mas se você beber um vinho puro, faz bem até para o estômago. Paulo recomendou para Timóteo por causa das constantes enfermidades dele: vai tomar esse vinho aí, um copo, já era, e vicia. Então, diferenciamos as coisas. Então, aquela vinha de Nabote iria trazer alegrias, trazia alegrias para ele. Aquelas uvas fresquinhas iam ser transformadas em vinho, trazer alegria. E Satanás, personificado ali pela figura de Acabe e Jezabel, queria roubar aquela alegria dele, assim como ele quer roubar a tua alegria, a tua felicidade. Olha, toda pessoa que peca, que erra, se afasta dos caminhos de Deus, sabe a primeira característica na pessoa? Semblante descaído, tristeza. Davi, no Salmo 51, no meio da oração que ele faz ao Senhor, a oração de arrependimento, ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Estou me sentindo como que meus ossos quebrados, esmagados. Davi estava se sentindo triturado, esmagado, e ele pede a Deus que restitua-lhe a alegria da salvação. Salvação traz alegria, vida com Deus traz alegria, a verdadeira alegria, que não depende de circunstâncias, não depende do tempo, se o tempo está chovendo, se está dia de sol, se o mundo está em crise, se não está em crise, se tem vírus, se não tem vírus. O verdadeiro cristão, que tem a presença do Espírito Santo na vida dele, tem alegria. Para ele, olha, viver é ganho, morrer é lucro. Para ele, tudo coopera para o bem. Para ele, Deus transforma todas as circunstâncias contrárias em bênção. Para ele é tudo jóia o tempo todo. É alegria. Porque nós temos essa vinha. Nós temos o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. 9 gomos desse delicioso fruto do Espírito em Gálatas 5:22. Fruto do Espírito. E Satanás quer roubar esse fruto de nós. Satanás quer roubar esta alegria. Essa alegria que não pode sair do nosso coração por nada. Lembro da minha infância, tinha um cântico, um corinho que dizia: essa alegria não vai mais sair, essa alegria não vai mais sair,
essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Alguém lembra desse cântico? Eita, pastora Sandra, então nós pertencemos ao grupo de risco. E bem grupo de risco, hein? Bota décadas décadas desse cântico. Aprendeu comigo? Aí depois vem outra parte. O fogo cai, e o crente salvo sabe para onde vai. O fogo cai, e o crente salvo sabe para onde vai. Então, mas queridos, nós temos essa alegria no nosso coração, alegria de paz, alegria de contentamento, que é uma pequena amostra grátis do que nós vamos experimentar na eternidade. Eternidade é só alegria, tá? Aqui não adianta você cantar, agora é só vitória, agora é só alegria, agora é só bênção, que é o contrário. Aqui é só luta, aqui é só sofrimento, aqui é só provações. Jesus não disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas no meio de todas essas provações, tristezas, lutas, sofrimentos que nós passamos, nós temos alegria. Passamos por tudo com alegria. É alegria até no meio da tristeza. Isso é alegria no meio do sofrimento, porque nós sabemos que tudo aqui que está acontecendo nem se compara com o peso da glória a ser experimentado por nós na eternidade. A leve, momentânea tribulação que aqui nós padecemos nem se compara com o peso de glória a ser revelado lá no céu. Você acha que essa luta, essa provação que nós estamos passando é pesada? É difícil? O apóstolo Paulo fala que não, que ela é leve e momentânea, e nem se compara com o peso da glória a ser revelada para nós no futuro. Então alegre-se, regozije-se. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Seja a vossa equidade, o vosso equilíbrio, a vossa alegria notório a todos. Não deixe essa depressão tomar conta do seu coração. Não deixe essa angústia, essa ansiedade, esse pânico, esse desespero, choro. Manda tudo isso embora, porque a alegria tem que estar presente no seu coração. A alegria do Senhor tem que estar presente. Nós não temos a vida eterna, nós não temos as bênçãos que acompanham a salvação, nós não temos a herança do Senhor. Tristeza só se nós desfizermos da herança que nós temos no Senhor. Aí é tristeza, se nós vendermos a nossa herança. Mas tendo posse dessa herança, não tem tristeza, é alegria, porque a alegria supera toda tristeza. A alegria supera toda tribulação, todo sofrimento, toda angústia, e todo esse mal vai embora, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, aqui nós temos o pão representando o corpo do Senhor Jesus, e o cálice contendo o suco da videira. Nós só não colocamos o vinho aqui, porque é difícil encontrar por aqui o vinho de Israel, e mesmo encontrando ele é caro. Mas nós temos aqui um suco da uva, para representar o sangue de Jesus. Sangue derramado na cruz, carne rasgada, pela nossa salvação, pela nossa redenção. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele deu essa ordem, esse mandamento para nós. E quando nos reuníssemos, era para nós tomarmos um pão, um cálice contendo o suco da videira, vinho, para lembrarmos da morte dele e proclamarmos a vitória dele na cruz.
essa palavra que Paulo diz: pois todas as vezes que vos reunirdes para celebrardes a ceia do Senhor, vocês estão anunciando, proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, se nós estamos proclamando, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, é porque Ele ressuscitou, correto? Nós cremos nisso, que Ele não está mais morto, Ele está vivo. Ele vive e reina e voltará. E Paulo usa essa palavra proclamação, anúncio. O que era a proclamação? O anúncio nos dias bíblicos era assim: quando um rei ele tinha uma notícia a dar para uma população, para uma cidade, para uma província, para uma localidade, ele enviava o seu arauto, o seu mensageiro, para ir até aquela população e proclamar, anunciar aquilo que o rei tinha para dizer. Paulo usa essa palavra proclamação, porque quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos fazendo uma proclamação, um anúncio. Qual é esse anúncio que nós fazemos quando nós celebramos a ceia? A quem que nós estamos fazendo esse anúncio? A quem que nós estamos proclamando? Agora você vai vibrar, sabe por quê? Este anúncio, esta proclamação que nós fazemos quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo esse anúncio ao mundo, essa proclamação ao mundo. E sabe para quem mais? Para os principados, para as potestades, para as forças espirituais da maldade no mundo todo. E qual é esse anúncio, essa proclamação que nós fazemos? É essa: vocês perderam, principados, potestades, forças espirituais da maldade, vocês perderam, estão derrotados. Por quê? O Cordeiro que foi morto, Ele ressuscitou, vivo está, vive para sempre, voltará, aleluia, esta é a proclamação que nós fazemos a plenos pulmões quando nós celebramos a ceia do Senhor. Nós estamos declarando ao mundo, aos principados, potestades, forças espirituais da maldade, que eles perderam, estão derrotados. Tudo o que eles fizeram para destruir o Filho de Deus redundou na nossa salvação. E o Cordeiro que foi morto, Ele ressuscitou, vivo está, vive para sempre, reina e voltará e nos levará para também vivermos com Ele eternamente. Então a morte do Cordeiro resultou na nossa salvação, resultou no perdão dos nossos pecados, resultou na nossa redenção, na nossa justificação, e nos deu essa herança bendita, que nós não podemos nos desfazer por nada. Então você que vai participar deste ato, fique em pé junto comigo. Vamos celebrar a morte do Cordeiro. Ai, irmã Maria, pega aí, segura aí, Maria. Pode. Ah, você está com a mão depois que está. Pode ser, pega aqui. Quem mais aí? Vem um varão aqui, Luciano, distribuir, por favor, tá bem? Então, queridos, aí está, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois desse ato, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes desse cálice, comerdes esse pão,
anunciais, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Mas examine-se, porque aquele que come do pão, bebe do cálice, indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, será considerado culpado do sangue e do corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse examinar-se a si mesmo, queridos, é você olhar para você mesmo. Você conclui o quê? Que você é pecador, que somos pecadores, mas que Jesus morreu exatamente para nos perdoar os nossos pecados. Isso quer discernir o cálice, discernir o pão, termos essa consciência que não é por nosso mérito. Sabe o seguinte? Se fosse pelo mérito humano, merecimento, santificação, nenhum de nós aqui estaríamos aptos a participar dessa ceia. Quer ver? Quem passou o dia inteiro hoje sem pecar? Quem não pecou nem por pensamento, olhar, por atitude, por comissão ou por omissão, por deixar de fazer alguma coisa que deveria fazer? Quem não pecou? Eu me incluo também entre esses que são pecadores. Então, todos nós estamos na condição de pecadores. Só que todos nós que discernirmos o corpo, o sangue do Senhor Jesus, discernirmos, tivermos entendimento do que Ele fez por nós na cruz, sabemos que Ele morreu exatamente para que fôssemos perdoados. Eu lembro quando eu era mais jovem, na igreja que eu congregava, às vezes acontecia alguma coisa exatamente no dia da ceia. Ou eu discutia com alguém, ou pensava, ou xingava alguém. Aí na hora da ceia eu falava, não vou participar, vou deixar para o mês que vem. Pensando que o tempo ia pagar aquele pecado. Isso não é discernir o corpo e o sangue do Senhor. E quando a gente discerne o corpo e o sangue do Senhor Jesus, a gente sabe que não é o tempo que apaga pecado, mas é nós crermos que Jesus morreu exatamente para isso. 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse momento, creia que apesar de você ser pecador, pecadora, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Você já está perdoado porque você crê e aceita o perdão de Deus. Só não recebe o perdão de Deus quem não crê e não aceita o perdão. Quando o orgulho da pessoa fala mais alto, não, eu tenho que me salvar pelos meus méritos, eu tenho que me salvar pela minha santificação, eu tenho que me salvar pelo meu merecimento. Esse nunca vai ser salvo. Mas quando você sabe que não é pelos seus méritos, pelo seu merecimento, por você ser bonzinho, boazinha, por você fazer de tudo para não errar, que você vai ser salvo. É pelos méritos do sangue do Cordeiro. Mas lembre-se, isso não te dá o direito de levar uma vida de qualquer jeito. Porque quem realmente ama a Deus, quem realmente conhece a Jesus, quem realmente recebe o perdão de Deus, faz de tudo para nunca mais errar, para não falhar. Quando ele erra ou falha, é por uma escorregadela, é por uma casca de banana que ele não viu, mas deliberadamente não. Ele fala, se eu estiver consciente, eu não vou pecar, eu vou resistir até o sangue, mas não entrego a minha herança. Não foi assim que Nabote fez? Morreu, resistiu até o sangue, mas não entregou a sua herança. Portanto, nós oramos para que este pão, todos receberam, para que este pão, esse cálice contendo o suco da videira, venha nos trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz por nós, e trazendo à memória esse sacrifício, venha nos firmar na sua palavra, nas suas promessas, cada dia mais, e venha nos fortalecer, para que, fortalecidos pela graça do Senhor, possamos prosseguir com ânimo,
com força, resistindo e não entregarmos a nossa herança por nada, em nome de Jesus. Tomai e comei dele então todos. Aí você pode tirar a máscara com certeza. Deixa a máscara cair e tome a ceia. Falei, pedi as máscaras iam cair, aí olha. Nesse momento todas as máscaras estão caindo. Glória a Deus. Olha, nós pedimos a você que tentou assistir o culto em casa, mas não conseguiu por causa da inconsistência da internet. Amanhã o Weber já consegue jogar na internet, aí no canal do YouTube, Plenitude de Cristo Guarujá, os dois cultos da manhã e da noite na íntegra, sem interrupção, sem nenhum corte, sem nenhuma queda, sem nenhuma inconsistência, porque ficou gravado aqui no nosso HD, tá bom? Então a transmissão foi falha, mas amanhã o vídeo que vai ser colocado não vai ter problema nenhum, aí você pode assistir amanhã, ok? Desculpa aí, mas não conseguimos resolver esse problema hoje. Bem, meus irmãos, glória a Deus, mais um culto abençoado. É isso aí, nossa herança, nosso presente, né? Essa herança, Jesus é a nossa herança, né? Então que a gente possa guardar isso aí por toda a semana, por essas dificuldades, aflições que o mundo está passando, mas o mundo está em crise, a gente está em Cristo, né? Amém. Então a gente tem que se firmar em Cristo mais e mais, e a certeza que eu tenho sempre no meu coração, quando eu conheci a Cristo como meu Salvador, quando Ele me aceitou, né? Que não fui eu que aceitei Ele, foi Ele que me aceitou. Eu tenho uma certeza que eu tenho na vida, é que no final a gente vai vencer, porque com Cristo a gente nunca perde. Jesus nunca perdeu. Alabachura e cantalabachura. Para muitos lá fora, o mundo vê as derrotas para eles, mas a gente está em Cristo, a gente não vai perder, porque Jesus nunca perdeu. Ele deixou isso guardado para a gente. O mundo pode ter aflições, tudo, mas a gente está em Cristo, meus irmãos. Então se guarde, se proteja, como o Ministério da Saúde fala, para a gente se precaver, mas lembre-se, você está em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu gosto sempre de um versículo que fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, porque a gente tem Jesus. Então vamos falar de Jesus para o mundo, vamos espalhar mais esse Jesus, vamos esquecer esse coronavírus aí, lembrando, mas Jesus está conosco, amém? Eu queria orar pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor Jesus, nesta noite eu te agradeço, ó Deus, por esse privilégio de estar aqui, ó Deus, estar cultuando, participando dessa ceia, ó Deus, em memória de Ti, pelo sacrifício que o Senhor fez nas nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas aqui presentes, aquelas que também, que não puderam vir, que preferiram ficar em casa, mas que deram este momento a Ti, em memória de Ti, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, guardar-nos, livrar-nos de todos os mal, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Deus, que Teu plano, Tuas promessas vão se cumprir, ó Deus. Só nos fortalece, nos guarda, ó Deus, nos dê segurança, nos guia, ó Deus,
por onde quer que o Senhor quer que a gente vá, ó Deus. E guarda sempre, ó Deus, lembra sempre, ó Deus, nos nossos corações que a maior herança que o ser humano pode ter é o Senhor, Deus. E isso a gente tem em nossos corações, que o maior presente, a maior bênção, a maior herança é o Senhor em nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todas aquelas pessoas que trouxeram seus dízimos, aquelas também que não puderam trazer por algum motivo. Eu creio, Deus, que o Senhor pode abrir portas onde não há, portas abertas, ó Deus. Eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, ó Deus. E tudo o Senhor pode, ó Deus, pois não há nada impossível para Ti, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar em segurança todos aqui, levar em segurança, aqueles também que estão em casa, ó Deus, que o Senhor possa dar uma semana abençoadíssima, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa fortificá-los, ó Deus, que essas pessoas, ó Deus, possam falar mais de Jesus para outras pessoas, ó Deus. No mundo se fala muito nesse vírus, ó Deus, mas o Teu nome é maior do que esse vírus, o Teu nome é maior sobre todo o nome, ó Deus, o Teu nome que tem que ser glorificado, exaltado, principalmente por aquelas pessoas, ó Deus, que professam o Teu nome, ó Deus, e queremos ser essas pessoas, ó Deus, queremos ser boca de bênção, ó Deus, para as nações, para as pessoas, ó Deus, pois elas estão muito preocupadas com esse vírus, ó Deus, com a morte, mas a morte para o cristão, ó Deus, é um lucro, ó Deus, pois encontraremos com o Senhor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, por este privilégio, ó Deus, por tudo, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo e achou útil essas informações, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no nosso canal ativando o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos algum vídeo útil para você. Deus te abençoe.